diz na carta que já havia dias que ele sentia a necessidade de estar com aquele povo daquela igreja, pela necessidade de compartilhar coisas que ele estava recebendo de Deus. Eu não sei se você também é assim, mas nós recebemos tantas coisas de Deus que o nosso coração começa a flamejar, e nós precisamos encontrar outros irmãos na fé para compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. É por isso que crente não fofoca. Crente só fala de Deus, porque Deus está sempre revelando algo novo a respeito da graça, está sempre aprofundando ele a respeito da palavra. E quando ele chega perto da irmã, quando ela chega perto da outra irmã, começa a dizer: eu tenho que te contar uma revelação que Deus me deu, uma palavra que Deus falou para mim. E aí você começa a trazer para a linguagem humana aquilo que você está vivendo sobrenaturalmente. Era isso que Paulo estava sentindo. Ele estava desejoso de estar com aquela igreja, ainda que ele já tinha recebido notícia que aquela igreja era uma igreja fervorosa. E mais do que isso, ele escreve na introdução dessa carta que toda a terra conhecia a fé daquela igreja. Ou seja, não era por uma necessidade, porque eles estavam em crise espiritual, como aconteceu com a igreja de Corinto quando ele escreveu a primeira carta. Não, é porque ele queria incendiar, transbordar junto com ele. Olha, quem dera todo crente fizesse isso. Quer encontrar com outro aqui que quer transbordar com você aquilo que Deus tem me dado, a unção de Deus sobre a minha vida. Você chega perto de outra irmã, a irmã está triste, e você começa a transbordar sobre a vida dela e dizer: Deus me deu uma porção e eu quero compartilhar com você hoje. Você pode começar a receber, quem sabe, a porção que essa irmã que está do teu lado trouxe hoje. Por quê? Porque existe uma origem, e a origem é autêntica, vem do céu. Só de falar isso eu me arrepiei, não é frio que eu estou de casaco e com calor. Paulo ansiava por estar com a igreja de Roma, mas ele expressa na carta que estava de alguma forma sendo impedido de estar com eles. É nessa carta que desde a introdução nós vemos Paulo nos fazendo nos aprofundar nesse milagre que pela Bíblia Sagrada é chamado de maior milagre de todos. Eu sei, como servo de Deus, você pode ter presenciado muitos milagres na sua vida, mas a Bíblia nos diz que não existe milagre maior do que o milagre da salvação. A Bíblia nos revela que não existe outro milagre que possa, irmão, sequer se comparar com o milagre da salvação. Portanto, se você entrou aqui nessa noite e você já se entregou a Jesus Cristo, você já está recebendo e já está vivendo o maior milagre da terra. Aí está a explicação por que crente só vive em festa. Por que crente não é afetado? Nós podemos até ser afligidos, mas nós não somos vencidos. Por quê? Por Jesus Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores em Jesus Cristo. Nós já alcançamos a vida eterna, o maior tesouro que ainda que um homem mais rico da terra queira comprar, não poderá. Você tem esse tesouro, você tem essa riqueza, você tem esse poder sobre a sua vida.
A Bíblia nos diz que Paulo vem introduzindo esta carta, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, mas também do grego. Aí ele diz assim: porque é nele que a justiça de Deus se revela, de fé em fé e de glória em glória. O que é que Paulo está dizendo? A justiça de Deus se revela através do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu não me envergonho. Olha a justiça de Deus se revelando através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. A saber, a justiça de Deus. Deus não pode retroceder na sua palavra. Deus não muda, é um atributo de Deus. Ele é imutável. Ontem eu estava pregando em um culto de mulheres e eu estava compartilhando com as mulheres acerca do posicionamento de um rei chamado Assuero. Ainda que ele não era um rei convertido, mas ele era um homem que tinha que honrar a sua palavra. E quando começou a chegar perto do dia de se cumprir o decreto que havia sido feito, mesmo não tendo sido feito por Assuero, mesmo tendo sido um decreto feito por Amã, mas foi carimbado pelo anel de Assuero. O que Assuero diz? Eu não posso retroceder numa lei, eu não posso voltar atrás. Eu fiquei pensando, se Assuero não pode voltar atrás, quanto mais o nosso Deus. Deus não retrocede na sua palavra. A palavra de Deus é verdade, e Deus se revela como o Deus santo, o Deus zeloso, o Deus justo, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que zela pelos seus. São atributos de Deus. Ele não retrocede, é o Deus de fidelidade. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele continua sendo fiel. Deus não é um conjunto de emoção, não, queridos, como às vezes nós somos, de acordo com o nosso emocional. Às vezes nós não desejamos fazer algo, e aí a gente diz: então eu não vou fazer porque a minha emoção não quer fazer isso, então eu não vou fazer. A partir de hoje Deus está te chamando: anda por fé, larga de mão a emoção, porque quem manda em você é o Senhor único e digno de ser adorado. Deus é justiça, Deus é amor. Eu acabei de dizer para você, irmã, que aquele homem chamado Assuero não tinha como voltar atrás. Lembra do que Deus dizia lá em Malaquias, quando os sacrifícios estavam vindo diante de Deus e ele não se agradava dos sacrifícios? Ele dizia: oferece para os vossos príncipes para ver se eles aceitam. Se eles não aceitam, quanto mais eu, que sou Deus zeloso. Se o homem que é emocional, se aquele rei que estava ali condicionalmente, queridos, não pode voltar atrás, quanto mais o nosso Deus, que é Pai da eternidade, Deus forte, Ele não está passeando pela
Quanto mais eu, Deus não nega o seu nome, não nega os seus atributos. Deus é invariável, imutável. E a Bíblia nos diz que Deus, sendo santo, Ele abomina o pecado, Ele abomina a imundícia, Ele abomina a mentira, Ele abomina a idolatria, a prostituição, Ele abomina a bebedice, Ele abomina a fornicação, Ele abomina o adultério, Ele abomina coisas semelhantes a essas. Por quê? Porque Ele é um Deus santo. E sabendo Deus que o homem havia caído lá no jardim do Éden, pecado contra Deus, Paulo diz aqui nesta carta à igreja de Roma, ele diz: se por um homem entrou o pecado para muitos, ou melhor, se por um homem, através da queda de um homem, a morte veio para muitos, quanto mais agora, pelo próprio Deus, enviando Jesus Cristo, a vida veio para muitos também. Por um homem chamado Adão, a morte entra. E agora a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como fugir do juízo vindouro? Nós sabemos que quando João Batista estava pregando, e apesar da multidão não gostar da sua pregação, ainda o seguia, e ele dizia para aqueles homens incrédulos, fariseus e doutores da lei, ele dizia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Como fugir da ira divina vindo contra o pecado que assola a terra? Como fugir da ira de Deus, de um Deus santo, um Deus zeloso, que não nega a si mesmo, mas Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele não pode negar a si mesmo, mas Ele anseia por se relacionar comigo e com você. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele tem um interesse, e é aqui na carta aos Romanos que eu fico sabendo disso. Deus tem um interesse, sendo nós inimigos dele, mesmo assim Ele vem até mim e até você para nos buscar, para nos resgatar. Mas como Deus pode fazer isso? Se o pecado opera em mim e Deus abomina o pecado, se o pecado opera em nossas vidas, como Deus pode nos resgatar se Ele não pode negar a si mesmo? Deus não pode negar a si mesmo, mas pode dar. E o que Deus faz? Ele planeja e executa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo o mundo sendo inimigo de Deus, mesmo eu e você sendo inimigos dele, mesmo às vezes nós tentando enganar, às vezes que nós tentamos enganar a Deus, mesmo assim Ele olhou para mim, olhou para você com um olhar de amor, incondicionalmente. E porque Ele nos amou, a Bíblia diz que Ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de Paulo é essa:
é uma mensagem cristocêntrica. Deus não pode negar a si mesmo, mas Ele queria você, Ele queria você, Ele quer aquela pessoa que está na tua casa, e por causa disso, Ele não pode negar, mas pode entregar, e Ele entrega o sacrifício por mim e por você. Jesus, quando vem dizendo: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir, dizendo: Deus não está negando a sua essência, Deus não está negando a sua lei. Não, eu vim cumprir a lei, eu vim por causa da lei. A lei requer o cordeiro em remissão do pecado, para arrancar o pecado. Aí João Batista se depara com Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz nas primeiras palavras dele, no capítulo de número 5, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Nós não estávamos dizendo: se o Senhor morrer, eu me rendo. Não, nós estávamos dizendo: pode ter morrido que eu não quero, pode acontecer o que for que eu não quero. Nós desprezávamos, nós não queríamos. Agora Deus prova o seu amor com que nos amou, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E diz assim a palavra: logo muito mais agora, se Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Paulo está dizendo: logo muito mais agora, sendo justificados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Um escritor certa vez escreveu dizendo que o pecado da humanidade, Jesus carregava a culpa da humanidade, Jesus carregava sobre si as enfermidades, Jesus carregava sobre si. Mas um dia um escritor, ele estava escrevendo, e eu chorei ao ler, porque ele disse de uma forma tão profunda e tão precisa. Ele disse: a ira de Deus contra o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Repito: a ira de Deus contra o pecado da humanidade estava sobre Jesus Cristo. Ele carregou. Glória a Deus. Você tem motivo para se alegrar, para festejar na sua presença. Tem pessoas que estão no mundo, que estão desnorteadas. Sabe por quê? Porque a ira de Deus está contra o pecado, e elas estão se lambuzando, desculpa a expressão, no pecado. E a ira de Deus está na cola do pecado. Que momento oportuno, irmãs, para nós meditarmos a respeito disso.
a respeito da única coisa que nos importa. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. É dom de Deus, vem de graça para mim, para você. Mas Ele pagou um preço caro que eu e você não poderíamos pagar. A ira de Deus está sobre o pecado da humanidade. Jesus está carregando tudo sobre Ele. É por isso que tem gente que não suporta. É por isso que tem gente que se suicida. É por isso que tem gente que não aguenta. Ele acha que suicídio é a solução. Mas Deus nos colocou como boca na terra para dizer: a esperança em Jesus Cristo. A única esperança é Jesus Cristo. A única saída é Jesus Cristo. O único escape é Jesus Cristo. A única salvação é Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos. É Ele que nos dá vigor, ousadia, coragem, unção e poder. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Paulo está discorrendo a respeito disso. E nós vemos Deus no decorrer da Bíblia Sagrada deixando para nós algumas referências de situações e contextos onde Deus, desde o Antigo Testamento, está salvando e livrando o seu povo. Nós sabemos que Deus faz essas referências. Não estou te dizendo que isso é uma analogia, só estou te dizendo que existem outros contextos que representam um cativeiro, talvez físico, mas a Bíblia está recheada de situações semelhantes a essas, e semelhante a isso, Deus está se manifestando para resgatar o seu povo. Semelhantemente a isso, Deus não nega a si mesmo, mas resgata o seu povo. Deus opera o impossível, vai onde eu e você não podemos ir, mas Ele faz. A Bíblia nos diz a respeito desses contextos, a saber, no momento em que o povo de Deus estava cativo no Egito. Quando o povo de Deus estava cativo no Egito, o que Deus fez? Deus se apresenta diante de um homem chamado Moisés. Era aquele homem que ia levar o povo, livrar o povo daquele cativeiro, tirar o povo do cativeiro. Deus se manifestando através de um homem improvável, através de um homem que não sabia falar direito. Para quê? Para falar. Porque Deus faz assim, Deus pega alguém que não fala direito para falar, alguém que não vê direito para ver, alguém que não anda direito para marchar. Ele sempre faz assim para confundir e para alguém dizer assim: é a glória de Deus mesmo. Não é possível, é Deus que está fazendo, porque Deus está escolhendo. Ele quer gente que glorifica o nome dele, pessoas que sejam referências para glorificar o seu nome. Quando alguém diz é impossível, desiste, acabou tudo, se prepara, porque Deus vai se apresentar nesse cenário. Com tanta gente ali, Deus escolhe Moisés. Isso mesmo. E Deus se apresenta a Moisés como quem diz: fica tranquilo, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles também não eram nada, eles também não faziam nada. E eu me apresentei para eles. Assim como eu apresentei para eles, eu me apresento para vocês agora.
passagem bíblica que diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repito, aquele, na verdade diz todo aquele, e nós não podemos esquecer essa expressão. Por quê? Porque é uma expressão que implica generalização. Todo, qualquer que se apresentar diante dele e invocar o nome do Senhor será salvo, independente do seu contexto. A Bíblia me diz, queridas irmãs, que Deus se apresenta a um homem chamado Moisés, mesmo sem Moisés saber falar, e Moisés dizendo: não sei falar, e Deus dizendo assim: foi por isso que eu te escolhi, porque se você soubesse falar, eu não ia te escolher. Porque quando eu me manifestar, alguém vai dizer: mas ele nem sabia falar, o que é que está acontecendo? Deus está dizendo: do jeito que eu quero fazer, só no abrir da tua boca já vai impactar muita gente. Deixa ele trabalhar, não fica se remoendo não, vai dando glória que é mais gostoso. Vai dando glória porque o azeite vai descendo, a glória vai te enchendo e vai ser maravilhoso. Quando você menos perceber, já chegou e você está por aí profetizando a palavra de Deus para a glória do nome dele. A Bíblia diz que Deus escolhe Moisés, mas Deus vai até Moisés porque diz a Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo de número 3, que Deus apresenta para ele não apenas a respeito da sua identidade, mas apresenta para ele também o motivo pelo qual ele desceu. E ele diz também que desceu, redundantemente expressando isso para você, porque faz-se necessário, mas ele faz questão de dizer, queridos, o motivo pelo qual Deus está dizendo: tem um cenário aqui na terra que se formou, que movimentou o céu. Deus te deu autoridade para isso, de movimentar o céu aqui na terra. Mas eu não tenho força para música. Deus não está procurando gente que tem força. Deus está procurando gente que não desiste, gente que quer, gente que faz questão. Força quem tem é Ele. E é porque nós não temos força que nós andamos com Ele continuamente, porque força quem tem é Ele. Forte quem é Ele. Lembra da manifestação dele, revelando em Isaías a respeito do seu atributo? Deus forte. Da força Ele é Deus. Ele se apresenta e diz: eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Eles também eram limitados, eu me apresentei, mudei a história, eles fizeram história, até hoje vocês estão aí vivendo coisas na vida de vocês, colhendo situações que foram semeadas por eles, que foram geradas no relacionamento que eu tive com eles. A Bíblia nos diz que após se apresentar, ele diz o motivo pelo qual ele desce. Porque ele diz: tenho visto. Lembra das cartas que ele escreve àquelas igrejas que estão na Ásia, naquele tempo de crise, onde dos discípulos só restou aquele discípulo chamado João, que agora Jesus se revela a ele, manda que ele escreva cartas a vários perfis de igreja. Ele diz: eu sei.
Não é um quase Deus. Isso é onisciência. Olha Deus dizendo: eu tenho visto. Não tiro os meus olhos de sobre você. Não perdi um momento sequer. Eu assisti esse cenário, mesmo no dia que você pensou: Deus não está me vendo, Deus não me quer mais, quem sabe, eu não tenho mais negócio com Deus. Ele está dizendo para mim e para você, a forma que Ele se apresenta, Ele diz: eu tenho visto, e diz mais, eu tenho visto atentamente. Uma coisa é ver, irmã, outra coisa é ver atentamente. Com quem que eu vou me preocupar? É por isso que eu amo essa palavra. Deus está dizendo para mim e para você: não é que eu tenho simplesmente assistido, eu tenho assistido atentamente. Eu também estou absorvendo. Às vezes que você sente angústia, eu sinto aqui. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você não consegue falar, o que você não consegue se expressar. Eu sei como você sai da sua casa. Eu sei como você tem sofrido em determinada área da sua vida. Deus está dizendo: atentamente, a minha atenção está voltada para essa realidade. Eu estou vendo cada detalhe. Deus está vendo cada detalhe. Deus está dizendo para você: eu estou olhando generalizadamente, olhando por alto. Ele está dizendo: estou olhando aqui com muita atenção e cuidado cada detalhe. Tem detalhe que você não viu e que eu vi, diz o Senhor. Eu vi, diz o Senhor. Ele diz: atentamente a aflição do meu povo. E ele diz mais, que está no Egito. E diz mais, além disso, eu tenho ouvido o seu clamor. Tem gente que me chamou aqui, por isso que eu desci. Ele está dizendo. Tem gente nos Estados Unidos que está me chamando, que está me clamando, é por isso que eu vou descer. Tem gente nesse estado aqui que está me clamando, é por isso que eu vou descer. Porque eu sou Deus de detalhe. Eu sou Deus que me atento nos detalhes da vida dos meus servos, do meu povo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vem nos fazendo refletir a respeito dos livramentos e da salvação que Ele apresenta diante do seu povo. E Deus, quando vai fazer esse tipo de apresentação, antes de manifestar o contexto, Ele se apresenta e Ele diz: olha, eu sou esse Deus, Deus que manifestou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu sou esse Deus que observo, que assisto atentamente a aflição do meu povo. Se você é dele, nada passou desapercebido.
Até aquela oração que você disse que ia orar depois, Jesus já recebeu, porque você já falou, eu vou orar depois para pedir isso. E Deus já anotou tudo, porque a Bíblia diz que há um memorial diante dele, além de tudo. Meu Deus, que Deus é! Não tarde mais em fazer essa oração, porque quem sabe existe uma batalha espiritual. Deus já deu a ordem porque está tudo no memorial, mas de repente tem uma batalha espiritual, e é no joelho, ou marchando, ou sei lá, rolando no chão. Faça de alguma forma, mas clame a Ele, invoque o nome dEle, chama Ele para essa guerra, chama Ele para essa batalha, chama ele para esse cativeiro espiritual que está tentando se apresentar diante de você, no meio da sua família. Deus diz, e tenho ouvido o seu clamor, e eu sei até qual é o motivo deste clamor. É por causa dos seus exatores, os seus opressores. E Deus diz, porque conheci a sua dor. Eita Deus! Tem gente que pode fazer chacota, tem gente que pode não dar atenção, tem gente que pode achar que você está fazendo pose, mas Deus já registrou tudo. E Ele diz, porque conheci as suas dores. Cada dor que o povo estava passando, quem sabe uma dor nas costas por carregar peso na escravidão do Egito, quem sabe uma dor de cabeça, quem sabe uma dor na alma por não suportar aquele cativeiro espiritual. Aí Deus diz no plural, eu conheci e conheci todas as dores do meu povo. Olha o que Deus diz aqui. Eu poderia terminar a mensagem aqui agora. Olha o que Deus está dizendo. É por causa disso, de que Evanúzia Marques, por causa desse contexto, de eu ter assistido, porque se eu não tivesse assistido, tudo bem, não ia acontecer nada. É porque eu ouvi e porque eu conheço. É por causa disso que vai acontecer alguma coisa. A Bíblia diz que existem dois contextos apresentados apenas em um versículo. De um lado, o Deus que ouve, o Deus que assiste atentamente e o Deus que conhece. Do outro lado, o povo que sofre a opressão e o povo que clama. Ele disse, eu ouvi o seu clamor. Aleluia, aleluia, Deus. Aquele povo trabalhava muito, mas tinha tempo de clamar. Jesus, aleluia, aleluia. Tinha coisa registrada sobre eles no céu. É por causa desse cenário que se apresenta apenas em um versículo que Deus diz, portanto, desci para livrá-los. É porque eu vejo, é porque eu assisto, e é porque eu ouvi que tem clamor lá embaixo, que eu, Deus, resolvi descer. E eu resolvi descer não foi para passear e nem para ver como é que a coisa está hoje.
Eu resolvi descer para resolver a situação de uma vez por todas. Eu resolvi descer para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daqui para daquela terra, para uma terra boa e larga. Deus está dizendo: eu desci para arrancá-los dessa situação momentânea. E mais do que isso, porque Deus poderia só organizar as leis do país, irmão. Seria simples. Entra na mente do rei, entra na mente do faraó, muda as leis e folga, deixa o povo trabalhando menos. Mas Deus estava dizendo: não, eu quero arrancar, eu quero tirar, eu quero mudar a história. Porque Deus desceu, meu Deus. Você está entendendo que Deus não está querendo fazer uma emenda na lei? É o que eu estou falando para você. É a linguagem do apóstolo Paulo, na tentativa de trazer para nós a revelação da profundidade da graça de Deus. Deus não quer emendar a lei de ninguém, nem a lei dele. Deus está criando algo novo. Algo novo. Deus está dizendo: não vamos dar lei para vocês trabalharem menos. Eu desci e desci com 3 propósitos. O primeiro propósito é: eu vou livrar o povo desse cativeiro. O segundo propósito é: vou arrancar, ninguém vai mais ver eles. Vou arrancar o povo do meio dos egípcios. E o terceiro é: vou colocar numa terra boa e larga. Glória a Deus! Aleluia! Irmã, no decorrer da história você vai perceber que o povo não estava querendo isso tudo, não. Só uma manejada na lei já servia para eles. O tempo inteiro, quando a coisa começava a ficar estreita na estrada, o que o povo diz? Era melhor ter morrido lá, comendo as cebolas, lá no Egito. Eles não estavam esperando tudo isso. O que eu quero te dizer com isso? É que Deus, Ele não vai basear a resposta dele na tua perspectiva humana. Eu já recebi esse negócio aqui. Se tem alguém que deixou de receber, já recebi o seu também. Porque esse negócio é forte. Não é baseado na perspectiva humana. Não, é baseado no movimento da eternidade dele. É baseado na grandeza dele. É baseado no poder dele. É baseado na decisão dele. O povo está clamando: eu queria trabalhar menos, eu queria ter mais tempo para buscar Deus. O povo está clamando, dizendo: eu queria ter um tempo para ir lá na irmã do círculo de oração. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo. Deus fala: eu vou mudar a história toda. Eu vou mudar o cativeiro todo. Eu arranco e coloco numa situação de bonança, de alegria. Deus, eu nem pedi isso, não precisa pedir. Deus, faço como eu quero, do jeito que eu quero, e não peço autorização para ninguém e nem pergunto também. Que isso, irmãos? Quando eu vejo a manifestação da presença de Deus no decorrer da palavra, ninguém entende, porque eu fico nas esquinas igual doida, pregando. E ninguém sabe que é o momento mais feliz da minha vida. Que eu me sinto como criança, livre para falar desse amor que me alcançou quando era impossível. Aí já era suficiente. Mas ele disse: aí além de te dar a
a salvação, eu ainda acrescento muitas bênçãos sobre a sua vida. Existem outros contextos, contudo, vou me ater a este. E voltando aqui para a mensagem central, para o texto de referência, para esse texto que parece ser pequeno, mas traz uma mensagem grande, uma mensagem profunda e uma mensagem poderosa. Paulo está externando a respeito dessa manifestação de Deus em resgate do seu povo, e ele deixa bem claro esse resgate, essa salvação, esse livramento é da ira vindoura, é da ira divina. Aí, lá no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles já não estão mais cativos às obras da carne. Eles já não estão mais prisioneiros ao pecado. Eles são livres agora para fazer a vontade do Espírito Santo. Deus resolveu me tirar e te tirar do cativeiro do inimigo. Deus resolveu tirar, arrancar as nossas vidas do cativeiro, nos lavar com seu sangue, transformar a nossa vida e ainda nos usar. Aleluia! Quando Paulo está discorrendo a respeito da graça, dessa justiça de Deus que se revela, nós vemos aqui, objetivamente, nós vimos aqui uma das referências, quando Deus desce ali para dar livramento ao povo, quando eles estavam cativos ali no meio dos egípcios. E a Bíblia nos diz e nos faz entender que é isso que Deus faz. O próprio Deus desce em carne. Jesus Cristo se apresenta diante dos homens, separa homens para ele e diz assim: siga-me, siga-me, porque além de salvação, eu ainda vou manifestar os meus dons sobre a sua vida. Eu tenho riqueza para você, que tem gente que vai querer comprar, porque no decorrer da caminhada dos discípulos, teve gente que apresentou dinheiro e disse: me vende, mas não vai poder comprar. É riqueza que não tem dinheiro no mundo que possa comprar. Um dia eu estava compartilhando com uma irmã, não sei como surgiu o assunto, a respeito da minha realidade em Cristo. E eu dizendo para ela que eu havia deixado tudo, e o meu sonho seria investir em 30 missionários, fazer alguns trabalhos evangelísticos específicos. E comecei a dizer para ela sobre alguns projetos que eu tinha. Alguns deles hoje eu já alcancei. E ela disse: Vanúzia, e casa? Você não quer comprar uma casa? Você tem casa? Eu disse: tenho uma casa. Aí ela disse: onde você tem uma casa? Porque ela achava que era em Brasília. Eu disse: eu tenho uma casa numa rua maravilhosa, num bairro absurdamente nobre. Ainda que juntem
todos os homens mais ricos da terra e queiram adquirir uma casa nesta rua, não pode. Eu tenho uma casa que o arquiteto que construiu e desenhou cada detalhe dela se chama Jesus Cristo. E Paulo diz nesta carta: porque as aflições desse século não hão que se comparar com a glória que nos há de ser revelada no porvir. Estou rica. Ninguém está vendo. Mas quem tem fé vê. Quem está olhando com olhos humanos não estão percebendo, mas quem está vendo pelos olhos da fé, talvez não consiga explicar, mas olha e diz: tem alguma coisa diferente nela, tem um adorno diferente nela, tem uma roupagem diferente nela, tem uma unção diferente nela, tem um colar diferente nela, tem um anel diferente nela. Nós estamos carregando propriedades do céu aqui na terra. Cada lugar que nós pisamos, a Bíblia diz: o Senhor nos dará por herança. Nós podemos profetizar, nós podemos trazer o céu onde nós estivermos. Que glória! Que glória de Deus! Valeu a pena vir hoje. Valeu a pena esse dia. Valeu a pena sofrer para estar aqui. Valeu a pena dizer sim a esse convite para estar aqui. Deus desce em carne. Jesus Cristo, Ele desce. Ele humilhou-se a si mesmo e tomou forma de homem e esteve entre os homens, anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele foi crucificado, Ele morreu por mim e por você, mas Ele ressuscitou o terceiro dia para me dar vida e para te dar vida. Quando não havia mais esperança para nós, Ele desce. Ele desce em forma de homem, se apresenta diante do sacrifício, sem reclamar. Ele se apresenta e se entrega por mim, por você, e diz: está consumado. O mesmo apóstolo Paulo diz na segunda carta que ele escreve à igreja que está em Corinto. Ele diz assim, no capítulo de número 5: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele diz mais no versículo de número 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, se alguém, verbo, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lembra do que eu disse? O povo está clamando, Deus não vai responder emendando a lei. Jesus desce e diz: não vim revogar a lei, não vim fazer remendo em lei, eu vim cumprir.
Eu vim cumprir. Aí ele diz assim, ó, na sua palavra, Paulo pregando, dizendo: é novidade que Deus tem, é novidade, é algo novo, é algo que você não viveu, você não vai entender, mas você não vai mais querer pecar, você não vai entender, mas vai te dar uma vontade de orar, vai te dar uma vontade de jejuar. Sabe o que é isso? Herança, a herança que ele deixou para nós, Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia nos diz que ele anuncia assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus. Foi ele que desceu. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu de presente o ministério da reconciliação. Repito, e nos deu de presente o ministério da reconciliação. Eu e você éramos inimigos de Deus. Se tem alguém na tua casa que é inimigo de Deus, não se preocupe. Só prega e ora, prega e ora, prega e ora. Deixa fluir, deixa o Espírito Santo convencer. Ele vai fazer a obra, herança minha e sua. Glória a Deus, aleluia. Fecho neste versículo chave. Deus manifesta, desce na pessoa de Jesus Cristo. E agora Paulo, depois de falar que quem está na carne não pode agradar a Deus, e ele diz: olha, uma vez que nós morremos em Cristo, nós podemos ter novas obras, porque com ele também nós ressuscitamos, e nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Novidade de obras, novidade de pensamentos. Nossos pensamentos são puros, são lavados pelo sangue de Jesus. Se vier alguma seta do Satanás, repreende. Você tem autoridade mesmo se não tiver força. A Bíblia nos diz aqui que a tentativa de Paulo é convencer o povo. Por quê? Porque há judeus que não tinham recebido a mensagem da palavra de Deus. A epígrafe do texto diz: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Nós vemos lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, que ele diz, ele revela que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia nos diz aqui que a mensagem de Paulo é a salvação, e até de forma redundante, é para todo aquele que crê. E ele diz isso logo depois de dizer: ora, se com a tua boca tu confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se no teu coração, ou seja, se você estiver falando a respeito do que tem no seu coração, e o que tem no seu coração é: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu quero novas obras nele, e sei que só posso ter essas obras se eu confessá-lo como o meu Senhor. Se com a tua boca tu confessar que Jesus Cristo é o Senhor, com o teu coração você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Uma vez que com a tua boca você confessa para a salvação, e com o seu coração você confessa para a justificação do seu pecado. E ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: esse sacrifício que Jesus fez, que Deus fez,
a respeito dessa salvação. E essa salvação não faz acepção de pessoa. E quando ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja ele judeu, seja ele grego, seja ele uma prostituta, seja um bêbado, seja alguém que se considera normal, seja um ateu, seja um satanista. Ele está dizendo, a expressão desse amor é para com todos. Deus decide materializar uma expressão. Mais do que dizer para o homem, eu te amo, eu te quero, eu quero te levantar, eu conto com você, eu quero te usar. Mais do que dizer isso, Deus, Ele resolve materializar. Deus está dizendo, eu amo todos, 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 todos. Eu amo o rico, eu amo o pobre. Eu amo aquele que está nas drogas. Eu amo aquele que cospe em quem prega a palavra de Deus. Você pode conseguir aí, sei lá, pela sua mente visualizar a dimensão desse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo agora está dizendo para o povo, ei, chama por Ele, clame a Ele, pede socorro, chama pelo nome dEle, chama pelo nome dEle. Paulo está dizendo, independente do teu contexto, independente da tua luta, da tua pouca força, das acusações, independente das tuas limitações, chama por Ele, Jesus, chama por Ele, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo da ira de Deus, será salvo da condenação eterna. Se coloca de pé. Eu sinto a presença dEle aqui.